Palavra de pastor. Uma vez Pedro, duas vezes Judas. A história parece raramente dar duas chances exatamente iguais a uma mesma pessoa. Temos, entretanto, na Bíblia um exemplo da exceção: o apóstolo Pedro. Pedro foi avisado por Jesus que antes do galo cantar, o trairia 3 vezes. Ao avisar o apóstolo da sua iminente queda, Jesus estava lhe dando a oportunidade de pedir ajuda e, assim, evitar o julgamento da história. Pedro perdeu a oportunidade, desafiou Jesus, levantando a suposição de que a profecia do Mestre não tinha boa base. Jesus, então, comunicou a Pedro que oraria por ele, para que a sua fé não desfalecesse, e pediu-lhe para que, quando se convertesse, cuidasse de seus irmãos. Pedro perdeu uma grande oportunidade na história, a oportunidade de ficar do lado certo, de pedir ajuda e de vencer-se a si mesmo pela ajuda que receberia. Contudo, Jesus não só perdoou a Pedro, como lhe deu uma nova chance no colégio apostólico. Informou ao apóstolo também que, no fim de sua vida, ele teria outra chance, qual seja a de escolher entre o seu conforto e o Senhor Jesus, pois lhe ofereceriam este conforto pela negação de Cristo, ou, então, o executariam da pior forma possível. A história nos conta que Pedro ficou do lado certo daquela vez. Escolheu ser fiel a Jesus Cristo e foi morto por crucificação, porém de cabeça para baixo. Portanto, de modo ainda mais cruel. A história, então, o absolveu, porque não capitulou segunda vez. Este foi um caso bastante insólito. Uma mesma pessoa ter 2 chances na vida em relação à mesma decisão. No caso, trair ou não trair o Cristo. Curiosamente, a igreja brasileira teve uma chance semelhante. Porque a história recente do Brasil deu à igreja evangélica que aqui está a mesma possibilidade dada a Pedro, guardadas as devidas proporções. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe civil-militar, que durou por quase 30 anos. O custo para a democracia brasileira foi altíssimo, sem contar as pessoas que foram particularmente prejudicadas, inclusive torturadas, quando não mortas. Este golpe civil-militar, provocado pelas forças conservadoras da elite brasileira, teve no início o suporte da Igreja Romana. Depois, o apoio desta deu lugar ao apoio evangélico, o que significa que os evangélicos, que no princípio do movimento se abstiveram, num segundo momento aderiram aos traidores da democracia. Foi um momento trágico. Irmãos foram entregues às forças ditatoriais, submetidos à tortura, mortos ou exilados, porque, simultaneamente, houve um golpe à direita dentro das denominações que, de modo oficial ou oficioso, apoiaram a ignomínia do ataque à ordem constitucional da nação. Perdemos uma grande oportunidade na história. E a história, implacável como é, não pôde perdoar. Ficou a mancha da ação vergonhosa, registrada nos livros, regada pelas lágrimas, lamentada nos testemunhos dos que sofreram. De forma lamentável, porém inusitada, a história brasileira oferece uma nova chance à igreja que está em solo pátrio, qual seja, a de sustentar ou de trair a democracia, aderindo ou não ao ataque à ordem institucional.
Mais uma vez a nação brasileira assiste movimentos ao arrepio da lei. Desta vez, com muito menos ímpeto patriótico, que não pode ser negado aos militares que apoiaram e acabaram por comandar o golpe civil-militar de então. O movimento de hoje tem em comum com o de antanho o mesmo descaso para com a Carta Magna, portanto, para com a ordem democrática. Mas o de hoje é comandado por protagonistas cujas motivações e propósitos estão cada vez mais sendo avaliadas como muito distantes de qualquer boa intenção para com a construção nacional. Pelo contrário, os comandantes, tudo parece indicar, não passariam ilesos num tribunal decente. Desencadearam um processo de impedimento sob muita suspeição, cujo crime aventado para justificar tal medida foi técnica e juridicamente desqualificado como tal. O processo, consolidado pelo Senado, consubstanciou um movimento ilegítimo de tomada do poder, já exposto mundialmente, além de ter sido condenado por tribunal internacional reunido no Brasil para julgar o movimento tido como espúrio. A ilicitude já foi tão exposta que, não importa a justificativa que se tente apresentar, o juízo da história será implacável. Desta vez, grande parte da igreja brasileira, igreja evangélica, não apenas anuiu, como tem sido taxada de protagonista do movimento mundialmente condenado por todos os que respeitam a democracia. O movimento, que começou com uma ala específica da igreja, inclusive um tanto questionada, gradativamente foi se tornando hegemônico, conquistando até mesmo veementes adversários teológicos do grupo iniciante. Líderes religiosos de todo o país foram apoiar o golpe, recebidos em comitiva no Palácio do Planalto. E mais, ambos os movimentos foram tornando na prática artigo de fé a escolha ideológica e flagrantemente antidemocrática, de modo que os evangélicos discordantes, de meros opositores de ideário, foram sendo classificados de hereges e lançados na fornalha dedicada aos ateus. Perdemos uma nova oportunidade na história. Oportunidade esta, sejamos claros, que jamais desejamos. Entretanto, nos foi dada. E, mais uma vez, capitulamos. A história não nos terá por inocentes, implacável como é. Não nos perdoará. Que possivelmente nem mesmo Jesus o faria. Por isso, a resistência por parte dos evangélicos é tão importante. Temos de sustentar a bandeira da justiça empunhada por profetas e apóstolos. Temos de continuar a prática dos remanescentes de Deus, aqueles que, no caso de Elias, não se dobraram a Baal e, na nossa realidade, não se curvaram a Mamon. Nossa militância e oração buscam pelo resgate da nação, mas também instam para que, do Senhor, a igreja compre colírio para ver, antes que a maldição reservada aos que provocam escândalo alcance essa parte da comunidade da fé que, desprovida da visão divina, se tem deixado guiar por ensandecido que não quer ver, por mais que tudo esteja exposto a olhos vistos. Que Deus tenha misericórdia de nós.